Olá, continuando aqui o que a gente fez em sala de aula, eu trouxe mais três questões de geometria analítica para a gente poder dar uma praticada. Então vamos lá. A primeira aqui, de uma versão do Enem de 2017, dá uma lidinha. Eu recomendo que você pause, veja se lembra da fórmula, tenta fazer um papel e continua. Vamos continuando. Olha o que ele fala. Ele começa sempre explicando que a gente está na analítica. Olha, foi utilizado o plano cartesiano. Beleza, já sabe que está numa questão de analítica. A loja A está localizada no ponto A, 1, 2. Então, vou colocar aqui A, 1 e 2. No ponto médio entre a loja A e a loja B, então vamos imaginar aqui, ó. A questão ela já se apresentou que ela é uma questão de ponto médio, tá vendo? No ponto médio entre a loja A e a loja B, está localizado o sanitário que está no ponto S, 5 e 10. Então, quando você chega nessa hora da questão, é tudo uma questão de ver se lembra ou não lembra a fórmula do ponto médio. Se você lembrar, eu diria que você vai sair muito fácil aqui. Você vai colocar o que? X do ponto médio, vê se lembra. É x de A mais x de B sobre 2, certo? E aí, o que é o x do ponto médio? É esse 5. Então, 5 é o quê? É x do A, 1, mais x do B sobre 2. Passa o 2 multiplicando, 10 igual a 1 mais x do B. X do B igual a 9. Para falar bem a verdade, nós já marcamos, mas vamos aproveitar a chance e fazer o y também. Então eu apago aqui o que foi feito com o x. Vamos lá. Vamos fazer o y também, olha. Aqui então, a gente fala que o b é x de b, y de b. E lembrando, o que é o y do ponto médio? É o y do ponto A mais o y do ponto B sobre 2. E o y do ponto médio é o y aqui do sanitário. Ele que está no ponto médio, nota? Então ficou 10 é igual a y de A, ó. É o y de A. Mais yb sobre 2. 20 igual a 2 mais yb. E aí você vai chegar no resto da resposta, que yb é 18. Certinho? Então, uma questão bem tranquila. Notando que o Enem realmente queria que você tivesse estudado esse começo da matéria. Agora dá uma lida nessa. De novo, eu te dou a exata mesma recomendação. Para, relê tudo, pensa, escreve e daí vamos ver se a gente precisa fazer junto. Eu já vou começar a fazer. Essa questão não é do Enem, mas bem que ela merecia. Porque, olha, ele explica um punhado de coisas aqui, fala. Uma característica do Enem que você tem que ir aguentando o texto dele, né? Para tirar as partes interessantes. Até que alguma hora ele fala. Uma arquiteta é contratada, vamos lá, ó, para fazer o jardim, que deve ter formato triangular, estou sublinhando aqui, analisando a planta baixa, esses aqui são os vértices. Então vamos lá, vou fazer um esboço aqui, eu vou falar que aqui está o ponto A, ó, que ele falou que é 8 e 4, aqui está o B, que é 4 e 6, em algum lugar aqui está o C, que é 2 e 4. Certo? E esse é o jardim, ó. Ficou ruim. Será que merece ser refeito aqui? Vamos ver. E esse é o jardim. Tudo bem. Por enquanto, então. Mas, gente. Legal. Agora, no ponto médio do lado formado pelos pontos A e C,
Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ter um ponto médio aqui, ó. É colocado um suporte para luminares, tá? Eu quero a distância do suporte até o ponto B. Então, essa é a questão que está sendo feita. Ele quer essa distância, certo? Essa aqui foi a leitura. Vamos refazer rapidinho porque eu sei que eu vou precisar de espaço aqui. Você tem aqui um segmento. Aqui está o A8,4. Aqui está o C2 e 4. Em algum lugar está aqui o B4 e 6. Esse lado tem um ponto médio. A pergunta do exercício que está aqui destacado em azul é: queremos este tamanho, certo? Então vamos lá. Primeiro, lembrando a fórmula do ponto médio. X do ponto médio vai ser o XA mais XC sobre 2. Isso vai ser 8 mais 2 sobre 2, que vai ser 5. Y do ponto médio é o Y do A mais o Y do C sobre 2. Isso é 4 mais 4 sobre 2, 4. Então, o ponto médio, vou até começar a pôr ele em azul aqui. O ponto médio vai ser o pontinho 5 e 4. E agora nós queremos essa distância. Lembrando qual é a fórmula da distância. Olha, a gente escreve DAB porque é a distância entre dois pontos quaisquer, A e B. Não é que é aquele A e B ali. Olha só. Um x menos o outro ao quadrado mais um y menos o outro ao quadrado, certo? Então tá aqui. Como que é a distância entre dois pontos? É um x menos o outro eleva ao quadrado mais um y menos o outro eleva ao quadrado. Então a distância entre A e B fica sendo... Só que eu não quero entre A e B. Pensa aí comigo, que distância que eu quero? Olha só, eu quero a distância entre quem? Eu quero a distância entre M e B. Então eu quero a distância entre M e B. Vamos lá. Vou fazer de canetinha verde para ficar fácil de ver aqui. Eu vou pegar um x menos o outro. Por isso eu vou pegar o 5 menos o 4 ao quadrado. E agora um y menos o outro. Então eu vou fazer aqui 4 menos o 6 ao quadrado. A distância do M até o B fica sendo raiz quadrada de 1 quadrado mais menos 2 quadrado. E aí a gente achou a resposta aqui como raiz de 5. Vamos ver se ela está disponível para marcar? Tá. Letra C. Certinho? Então é isso. Olha, é uma questão perguntável. Ela tem cara de Enem para mim. Finalmente, gente, vamos ver mais uma questão. Essa aqui, da mesma maneira que a primeira, do Enem. Aqui só tem um pedaço do enunciado, eu peço que você leia, o resto do enunciado está na próxima página. O primeiro parágrafo você nota que não fala muita coisa. Aqui a gente começa a ter que fazer o que faria lá no Enem mesmo, que é interpretar muito duramente. A reta de equação y igual a x mais 4 representa o planejamento da linha do metrô, blá blá blá. Então, essa reta aqui, ela é a linha do metrô. No ponto P menos 5, nota bem, se você estivesse lá na hora, todo conhecimento vale, gente. Você tem uma noção de que essa é uma reta crescente, de que ela passa pelo ponto 0,4, olha, certo? Então você tem uma noção de que essa reta é isso aqui. Essa noção te dá um pouco de segurança. No ponto P, menos 5, 5, onde será que ele está? O menos 5 está aqui e o 5 está aqui. Então,
No ponto P, menos 5 com 5, ó, localiza-se um hospital. A comunidade solicitou ao comitê de planejamento que fosse prevista uma estação do metrô de modo que a sua distância até o hospital não fosse maior do que 5. Então, se você não tivesse essa leitura, se você não enxergar essa reta como sendo a linha, associar, ó, essa reta, você tem que associar essa reta aqui a essa equação aqui. Tem que associar esse ponto, entender o que eu quero. Eu quero que tenha um ponto, uma estação do metrô e a distância tem que ser menor do que 5. Agora eu estou começando a entender, você tem que fazer isso lá na hora. Então aqui é simplesmente a mesma questão de novo, só que levado até o final, ó. Você de novo tem a reta aqui, y igual a x mais 4. De novo você pode marcar o hospital aqui, ó, no menos 5, 5. Nota que isso estava para você marcar. E aí a pergunta. Atendendo ao pedido, o comitê argumentou que isso seria automaticamente satisfeito. Espera aí, o que é isso que já seria automaticamente satisfeito? Que isso é esse? A existência de uma estação do metrô cuja distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior do que 5. Porque já estava prevista a construção de uma estação no ponto. Se você ler certinho, gente, e uma questão dessa se ler mais de uma vez, você vai notar o seguinte: o tal comitê está falando que já tem uma estação, a estação está em um desses 5 pontos aqui, ó, A, B, C, D, E, né? A estação está em um desses lugares aqui, e a distância é menos que 5. E aqui a gente chega numa coisa que você sabe que o Enem faz. Ele quer que você teste uma por uma. Essa questão não é calculável. Ela não é assim, você calcula e fala a resposta é. A resposta é um desses 5. Agora, teste um por um, certo? E é isso que a gente vai começar a fazer agora. Então, novamente, o hospital está aqui, ó. O hospital está aqui. E eu vou testar a letra A. O que é o ponto menos 5, 0? É esse aqui, ó. Olha, o ponto menos 5, 0 parece razoável. Teve muita gente que marcou ele no dia porque falou, essa questão é de distância entre 2 pontos. Olha, daí a pessoa veio e fez. Até fez a distância, vamos lá. Ela fez um x menos o outro ao quadrado, mais um y menos o outro ao quadrado. E achou aqui, ó. Opa. Aqui um menos 5 mais 5. Ela percebeu que zerava aqui. Se você fizer a distância entre esses 2 pontos, na verdade você nem precisava fazer a fórmula. Você vai notar que eles estão em linha reta, ó. E a distância realmente é 5. Oh, nossa, então acabou. Marquei, letra A. Não, tem um problema. O problema, e aí era uma questão de interpretação, é que o ponto do metrô não pode estar 1 km de distância da linha do metrô. O ponto tem que obedecer à equação y igual a x mais 4. E se você testar para x igual a menos 5, você vai descobrir que y igual a menos 5 mais 4, y igual a menos 1. Então o ponto que existe seria o ponto menos 5 e menos 1. Ele estaria mais aqui embaixo, olha. Resumindo, o ponto menos 5, 0, qual o problema dele? O problema dele é que ele não obedece à equação da reta. Ele não é o único. Seguindo essa mesma linha, você ia ter que fazer lá, você ia ver que o ponto C também não vai, olha. Se você pegar y igual a x mais 4 e jogar o x menos 2, você vai achar que o y é 2 e não é 1. Olha onde está o ponto menos 2, 1, mais ou menos. Ó, 1 não é por aqui?
Então o ponto menos 2, 1 está aqui, ó, ele também está fora da linha. Então o problema das letras A e C qual que é? Não é uma questão da distância. Na distância elas até que obedecem. O problema é que elas estão fora da linha do metrô. E aqui eu realmente estou indo por eliminação. Repetindo, existia 5 pontos. Eu não posso escolher um outro ponto. Eu tenho que ver destes qual que podia ser a resposta do tal comitê. Eu não sei onde eles botaram a linha de metrô. Então, olha só. Aproveitando o que já foi feito na tela anterior, eu já sei que o A e o C não são. Se você testar o B, o D e o E, você vai perceber que todos eles, de fato, obedecem à equação da linha do metrô, tudo bem? Agora, é uma questão de testar de um por um e ver qual tem a distância menor que 5 km. Você pode fazer isso visualmente ou você pode fazer isso com a fórmula mesmo. Por exemplo, vamos testar o ponto D aqui, ó. Olha o ponto D, 0,4. E vamos testar a distância de P até D. Aqui eu já vou empregar a fórmula direto. Lembrando, é um x menos o outro, né? Então, ó, menos 5 e menos 0 ao quadrado. E um y menos o outro. A distância de P até D, aqui ficou sendo 25 e aqui ficou sendo 1, é raiz de 26. Raiz de 26 você tem que notar que é um pouco maior do que 5. Então não serve, porque a raiz de 25 seria 5, então D já era. O ponto 2,6 está visualmente mais longe, olha, do que o D. Se você pensar no 2,6, olha onde que ele vai parar. O 2,6 está mais longe que o D. Se o D não deu certo, eu não estaria esperando o E dar certo. E aí eu vou tentar essa letra B, ó. A B está no menos 3 e 1. Vamos ver a distância de P até B. Lembrando a fórmula, você tem que fazer um x menos o outro. Então eu quero P menos 5, 5 até o B. Eu tenho que fazer um x menos o outro. Quando eu fizer menos 5 menos ou menos 3, vai ficar mais 3. Vou começar a fazer isso mais rápido aqui. E daí um y menos o outro. A distância de P até B, aqui vai ficar um menos 2 ao quadrado e aqui vai ficar um 4 ao quadrado. A distância de P até B vai ficar raiz de 20, que a gente tem que saber que é menor que 5. Então essa era a resposta. Até se eu fosse procurar marcar o ponto, olha, menos 3 e 1, visivelmente é o mais perto dos que estão em cima da linha. Então fica sendo essa a resposta que a gente estava procurando, certo? Com isso, gente, mais 3 questões para você ver como o Enem pode estar disposto a cobrar para você distância entre 2 pontos e ponto médio. Obrigado aqui nesse mesmo Classroom, em breve, eu vou botar mais uma questãozinha, essa vai ser de minha autoria, inspirada nessas ideias que o Enem tem de fazer você testar as alternativas. Mas por enquanto, obrigado aí pela audiência e até a próxima.